E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 71º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro As Mãos da Minha Mãe, da Carmele Raio. Essa autora é do País Basco, então a gente tá falando de literatura basca, algo que eu achei que eu nunca ia ler na minha vida. Pra quem não sabe, o País Basco é uma região ali no norte da Espanha, sudoeste da França, mais Espanha mesmo. E esse livro é de 2006 e ele é um clássico da literatura basca. Essa edição aqui é da editora Instante, tradução da Fabiane Seixas. E esse livro foi o livro do mês do Clube do Belas, do Clube de Abril. Quem quiser participar ainda dá tempo, porque eu vou postar esse vídeo domingo. E aí, quinta-feira, o encontro é um livro muito pequeno, então realmente dá tempo. É um livro que eu li em 2 dias, mas eu comecei a ler à noite, então realmente dá pra ler em um dia. E eu ainda vou falar mais sobre essa coisa da leitura, o quão rápida ela é. Mas antes disso, vamos ao enredo, que é basicamente o seguinte. A gente vai ter a Nereia. Nereia, que é uma mulher de uns... não sei a idade dela, pra ser honesto. Mas ela é casada, ela já tem uma filha. E ela tem uma mãe que vai adoecer de alguma forma, vai ter alguma questão de saúde. E isso vai acontecer no momento da vida dela que ela já tá com muita confusão. O casamento já não tá lá essas coisas, tem um ruído ali, tem alguma intriga. O cuidado com a filha também tem alguma questão. O trabalho é algo que preocupa ela, é algo que ela começa a odiar. E tudo isso se mistura, assim, é só uma bagunça de vida normal, basicamente. Mas vem essa questão da mãe, e aí ela tem que lidar com tudo que ela evitava lidar. Ela também tem uma questão antiga com um namorado que sumiu, assim. É bem interessante, tem uma coisa local nesse livro, mas ele também é muito universal. Apesar de ter uma questão de conflitos internos no País Basco, assim, o livro ele também é muito próximo a gente. A gente entende os problemas dela porque são muito comuns, assim, problemas com família, casamento, com a mãe, com o trabalho, é tudo muito próximo. É um livro que é muito fácil de conectar com ele. E acho que um aspecto que ajuda nisso é que ele tem repetições que são muito próprias da linguagem coloquial ou de quando alguém vai te contar um caso. A pessoa, às vezes, sei lá, vai falar de uma imagem de um sorvete, por exemplo, um sorvete de menta, que é importante para ela. Ela vai falar do sorvete de menta, ela não vai tentar variar isso, ela vai usar aquela imagem específica, ela não vai tentar variar vocabulário, ela não vai tentar criar algo fora da realidade, não vai tentar fazer poesia, lirismo, ela vai ficar voltando ao sorvete de menta. E eu acho legal que o livro vai repetir umas estruturas assim, sem tentar criar nada. E isso tem um toque pessoal, assim. Normalmente um livro, quando ele fica repetindo muitas coisas, indica que a pessoa não sabe variar o jeito de falar. Mas nesse caso, era algo que aproximava a pessoa, era uma decisão consciente que ficou muito bem colocada. Inclusive, o livro é tão natural, assim, que o jeito que as coisas, as imagens construídas se encaixavam era tão óbvio, era assim, era tão evidente que aquilo era fluido que parecia impossível ter sido planejado. Eu fiquei até assustado, assim, até o final do livro ela vai conectando as coisas de um jeito que parecia meu cérebro pensando, assim, não falando que meu cérebro é lá essas coisas, mas falando que era só, isso aqui tá conectado a isso, isso lembra aquele dia. Era tudo muito bem encaixado, foi meio assustador, pra ser honesto. Isso naturalmente me faz ter que elogiar a construção da personagem principal, que é a protagonista e é quem narra o livro. Ela é muito humana, assim, e humana no sentido porque o livro tem uma proposta realista. E o livro tem uma proposta realista, ele tem uma fantasia também, mas a construção da personagem é muito boa. Assim, eu vejo ela vivendo muito fácil, eu conheço ela, eu sei quem ela é. Ela não existir de verdade me surpreende. E ao mesmo tempo, o toque de fantasia que o livro tem, eu diria que não é nada surreal, assim, não é surrealismo, mas ele tem uma questão que me lembra um discurso da Viola Davis. Esse discurso começa com um impacto muito forte, que é ela falando: o lugar onde tem as pessoas com maior potencial é o cemitério. Ela parte disso e depois ela vai falar assim: as pessoas me perguntam qual tipo de história eu quero contar, de quem que eu quero contar histórias. E ela fala: eu quero desenterrar esses corpos, eu quero contar as histórias de pessoas que não tiveram seus sonhos realizados.
E esse livro aqui vai falar muito sobre esse ponto. Eu acho que é um tópico muito sensível, um tópico muito difícil, porque realmente não é sobre quem teve uma história de superação, é quem não conseguiu superar. E isso, na verdade, é muito mais comum. Essa questão se conecta com uma imagem construída no livro, que são as camadas de tinta de um armário. Uma personagem, ela vai falar que a gente cria as nossas camadas, as nossas máscaras para lidar com as coisas na vida, e a gente vive anos com aquilo e a gente se esquece da nossa essência. E aí, enquanto a gente envelhece, a gente vai vendo essa tinta descascar. E no que ela descasca, a gente vê que o armário, na verdade, era de uma cor original que a gente nem lembrava. E que a gente vai ter que lidar com isso. A gente vai ter que lembrar por que a gente passou essas camadas, o que aconteceu nesse tempo e o que a gente é de verdade. O que a gente é desconsiderando coisas que a gente quer esconder. Essa ideia já mexeu comigo, mas a gente nem tinha chegado no capítulo em que eu chorei de soluçar, assim. Ele é um capítulo muito pequeno, mas eu realmente chorei tanto que desobstruiu minhas vias aéreas. A rinite melhorou, parecia que tinha chovido no meu óculos, assim, foi surreal, porque eu não esperava que esse livro mexesse tanto comigo. E, inclusive, eu já adianto, eu não espero que esse livro mexa tanto com as pessoas. Eu acho que foi algo muito pessoal, num momento em que eu estava um pouco fragilizado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a escrita contribui para isso. Foi algo que realmente me atingiu forte. E eu digo isso porque eu li algumas resenhas, alguns comentários sobre esse livro que falavam que ele não era nada demais, que ele era uma novela simples, assim, mas eu acho que foi justamente isso que me pegou. Ele não estava tentando ser prepotente, e na verdade ele usa algumas referências que eu acho que são muito desgastadas. Ele vai falar da Sininho, ele vai falar da Alice no País das Maravilhas, e eu tô cansado de ler sobre essas coisas, especialmente Alice no País das Maravilhas, que parece que as pessoas esquecem que existem outras coisas que você pode referenciar. Mas, apesar disso ser tão reutilizado, aqui fez sentido e eu não liguei. E eu tô animado pra ver a discussão sobre esse livro no Clube do Belas, porque eu acho que vai ter uma diferença, vai ter dois lados, assim, de quem não gostou, não achou nada demais, e quem realmente se emocionou. Eu espero que seja essa discussão. Daí, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que sim, mas na realidade eu acho que com o tempo eu vou esquecer fácil dele. Eu não sei se ele foi tão marcante assim. Foi uma experiência boa, algo que eu já não falo para vários livros aqui no canal, mas eu não acho que ele vai ser memorável. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar que de certa forma sim, porque é um livro muito pequeno, ele tem menos de... quer dizer, menos não, um pouco mais de 100 páginas, mas ele tem capítulos muito pequenos e ele também é algo que flui bem. Você quer saber como termina, eu não acho que ele tem nada de surpreendente, ele tem um quê de previsível, mas no fim das contas, se for uma boa experiência, foi uma boa experiência, e se não foi, passa rápido. Obviamente ele também não tá no topo da minha lista de recomendações, mas tá ali. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Te peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar alguma coisa caso queira participar da discussão. E muito obrigado, até o próximo. Um abraço e um beijo pra vocês.